São deputado Rogério Correia. Deputado, seja muito bem-vindo. Boa tarde, como vai? Oi, Andréia. Boa tarde, viu? Um abraço aí para a turma 247. Estou meio rouco ainda. Ah, mas isso é bom, deputado. Primeiro que eu vi essa semana, vamos falar um pouquinho dessa Isso. semana, porque eu queria começar por um vídeo seu, deputado, que você falava assim: eu não fui eleito para apanhar. É lá do Você Hugo estava, né, Mota. a gente brincando aqui na gira, né? Você estava literalmente pistola, muito bravo, e deu um recado, né? Porque aquilo ali foi de um absurdo tremendo. É um desrespeito ao voto, não é, aos seus eleitores, uma falta de respeito ao seu mandato, mas é uma falta de respeito ao mandato de todos aqueles que foram agredidos. A forma como aquilo foi feito por parte, né, do Hugo Mota, censurando a Câmara, censurando a TV, a rádio, depois, na quinta-feira, fechando ali o acesso. Vamos começar por aí, porque eu acho que essas são as piores cenas. E eu fiz uma conversa com o professor historiador Chico Teixeira e eu brinquei, eu fiz uma analogia, né? O que o 13 de dezembro de 68 tem a ensinar ao 9 de dezembro de 2025, né? Porque a gente não pode esquecer que quando você chafuda com a extrema-direita, você pode sofrer. Nós perdemos o Congresso, né, com as 5. É contigo. Pois é, André, olha, foram cenas muito tristes para a democracia brasileira. Primeiro porque o presidente manda cortar o sinal da TV. Eu estava utilizando do meu tempo regimental de 3 minutos, que é o tempo onde você fala nos chamados pequenos expedientes. Então, eu estava ali utilizando o meu tempo. Quem estava dirigindo os trabalhos era o Glauber Braga. É natural que socorra. Estava com a Benedita da Silva e ela repassou a ele. Quando não tem ninguém da mesa no plenário, deputados podem fazer a direção do trabalho. Eu mesmo já dirigi o trabalho aqui em algumas oportunidades. Então, até aí, o Glauber estava dirigindo o trabalho e, quando eu pedi a palavra, ele me concedeu a palavra para o tempo regimental. De repente, eu me vi lá com 2 brutamontes ao lado, parecia regime militar. Eu falando com 2 seguranças ao lado, não sei se você chegou a ver esse vídeo, e explicando exatamente Vi, que era vi. preciso que o Hugo Mota não agisse de forma intempestiva, que não usasse da truculência, que precisava debater o que era aquela pauta que tinha sido colocada, por que a Carla Zambelli estava para ir o nome dela ao plenário e do Glauber ao mesmo tempo, sendo que o da Carla Zambelli ela já está com a definição do Supremo Tribunal Federal para perda de mandato, ela já foi transitada e julgado, como agora ficou claro, mesmo depois deles terem desobedecido à ordem suprema e votado contra a cassação dela, que não era nem para ter sido votado. E aí é cortada a minha palavra, é interrompido, e inicia-se então um processo de retirada do Glauber, quando nós estávamos dialogando com ele para que ele próprio pudesse sair e nós fazer uma discussão daquele processo com o Hugo Mota, estávamos nos dispondo a formar ali uma comissão para ir lá e conversar com ele. E aí ele não quis nem conversa sobre isso, já mandou com violência a retirada do Glauber. Para evitar a violência, nós estávamos lá, nós também entramos no processo de sermos também reprimidos. Foi o que aconteceu. No final das contas, a Célia Chacriabá saiu com o pé inchado, está mancando até hoje, teve uma lesão Ela forte. caiu, né? Ela caiu. Ele foi empurrado e caiu Foi na cadeira. empurrada e caiu, né? Dá para ver a cena. Ela foi empurrada e caiu, Ela né? empurrada e caiu. Eu fiquei com os braços todos roxos, está roxo até hoje, de arranhão, de puxa, empurra para cá, empurra para lá, coisa que era completamente desnecessária. E não é a forma de você lidar com parlamentares aqui dentro. Principalmente depois que ele permitiu que eles ocupassem a cadeira dele, aí sim a revelia, para garantir um projeto de lei de anistia. Enfim, eu acho que foi muito ruim o processo feito por Hugo Mota. Eu sei que, no final das contas, como diz lá na roça, no frigir dos ovos, ficou muito mal para o processo democrático, mas pior para o Hugo Mota. E a aprovação naquele dia, né, da forma que ele fez, com essa violência, e em seguida colocando para votar a dosimetria, às pressas, um projeto que é completamente inconstitucional e ainda mal feito, vai liberar outros criminosos que não apenas que tentaram o golpe, mas outros também vão ser beneficiados daquele projeto.
bandidos de alta periculosidade, e mandar aquilo para o Senado foi outro desgaste. O Senado já está consertando aquela besteira que foi feita aqui, aquela atrapalhada, ou agora está usando a esculhambação, né? O Lira fala esculhambação. Aquela esculhambação que saiu daqui e que foi para o Senado, do PL das facções, um verdadeiro show de horrores, foi consertado no Senado, está vindo para cá. O que o presidente Hugo Mota vai fazer? Colocar o derrite de novo para atrapalhar o que consertou no Senado? É uma boa pergunta. O que ele vai fazer agora com o Ramagem? Ramagem, né? Vai de novo colocar o Ramagem para votar ou vai fazer o que o Supremo já definiu que está na Constituição? Que ele tem que ser cassado, tem que chamar o suplente. Isso é da Constituição. Transitou e julgado o crime. Não é a Câmara quem vai dizer se é ou não cassado. Isso serve para quando é prisão em flagrante delito. Tem lá os itens em que o deputado não pode ser preso, a não ser que a Câmara ela própria permita. Não inclui transitar em julgado. Quem está em transitar em julgado perdeu o direito político, acabou. É isso que diz a Constituição. Então, foi uma série de trapalhadas. Agora, por que isso acontece? É porque há uma ligação, e quem está pagando o pato por isso é o próprio Hugo Mota, entre 2026 e os dias de hoje, entre a candidatura da direita com a extrema-direita, que eles querem construir, e, portanto, não podem, de forma alguma, ir contra as pretensões da extrema-direita, que são todas esquisitas, como dosimetria, anistia e outras balelas, como blindagem, etc. Então, estão se dando mal, estão seguindo o extremo-direito se dando mal. É o Centrão fazendo com que o Hugo Mota se desmoralize aqui na casa. Não, e desmoralização total, né? Porque ele, até para o Lira, né, deputado? Nem o Lira mais aguenta ele. E isso é eu acho que é um retrato do que ele conseguiu durante essa presidência até hoje. Agora, deputado, como é que você vê essa PL que está no Senado e que o Senado já apresentou ali, o Otto Alencar, por exemplo, falou assim, olha, do jeito que está, não dá, porque ela é uma vergonha na essência dela, não é? Você acredita que, no final das contas, vai ter que chegar para o Lula vetar, ou o próprio Senado vai tentar resolver? Porque eles estão com, na verdade, é um abacaxi cheio de armadilha que caiu nas mãos do Senado, né? E é inconstitucional. É mais uma queda de braço com o Supremo. A extrema-direita quer fazer essa queda de braço para dizer que o Supremo Tribunal Federal é a ditadura da toga, não é isso? Então, para eles, é a ditadura da toga, nós vemos sob uma ditadura. Então, elas agem para desmoralizar a urna eletrônica, o Supremo Tribunal Federal, as instituições democráticas. Eles agem para que, numa perspectiva golpista, que um dia essas tentativas permanentes de golpe se realizem. Foi assim que eles trabalharam durante todo o governo Bolsonaro e continuam até hoje. Agora, o Centrão precisa deles para tentar disputar a eleição, porque o Centrão não tem voto. E o Bolsonaro sabe disso, então ele põe a candidatura do Flávio Bolsonaro e o Flávio avisa, a minha candidatura está aí, mas está à venda. Quem quiser comprar, tem um preço. Aí o Centrão sai atrás do preço. E o preço que a extrema-direita quer é brigar com as instituições para desestabilizar o regime democrático. E o Centrão está pagando esse preço. É isso que precisa ser dito, ou seja, o Centrão é cúmplice da estratégia golpista da extrema-direita. O Centrão é cúmplice do neofascismo no Brasil hoje. O microfone. Muito bem, deputado. Agora, deputado, vamos falar sobre ontem? Ontem foi muito bonito também, né? Pois é, uma boa resposta, né? Ontem foi muito bonito. Me fala um pouco sobre Belo Horizonte, porque, olha, a gente viu aqui o Brasil inteiro e, assim, a resposta foi rápida e acho que é uma resposta que veio para ficar. Estou falando sobre ontem, mas a gente tem que pensar 2026. A gente voltou a dominar as ruas, a gente recuperou as ruas. Eu estou achando que sim, deputado. Com certeza. Eu acho que o extremismo da direita não tem condições de ir às ruas. Aliás, não tem condição nem de falar bom dia, boa noite, boa tarde, Bolsonaro. Nem isso eles conseguem. Eu acho que estão se desmoralizando. E, ao mesmo tempo, o nosso pessoal
vai às ruas agora com a pauta muito definida, a defesa da democracia, a defesa de direitos, isso que é importante. Estava muito presente ontem o fim da jornada 6x1 e também a taxação das grandes fortunas no Brasil, aprovação do orçamento, ou seja, as pautas sociais sendo abraçadas pela população e, ao mesmo tempo, a defesa da democracia nos gritos, né, de sem anistia, sem dosimetria. Então, acho que as duas questões se juntaram ontem, duas pautas importantes, uma pauta positiva e uma rejeição ao retrocesso, né, ao bolsonarismo. Então, foram manifestações importantes. Eu quero até agradecer o pessoal em Belo Horizonte pelo carinho que me recebeu, fiquei lisonjeado, isso fortalece a gente, me receberam com muito carinho, viu, André? Gritando nome, aplaudindo. É nosso trabalho, né, que está sendo feito, fiquei muito satisfeito. E vamos continuar essa luta. Essa semana promete também, né, depois da gente vir revitalizado, revigorado das manifestações, nós estamos aqui para não permitir que outras barbaridades aconteçam. Então, tem essa barbaridade lá no Senado, que nós temos que evitar, que é a dosimetria. Nós temos que voltar com o PL antifacções para cá, que é um PL muito importante. O Senado consertou, ele está vindo redondinho para cá. Então, precisamos aprovar junto com a PEC da segurança. Isso vai dar uma outra visão de segurança pública no Brasil, que nós estamos construindo, que é a visão de você garantir a segurança pública, combatendo o crime naquilo que é a raiz dele, que é o financiamento dos ricos e milionários para o crime organizado. E, através daí, é que eles tiram proveito. Então, você combater o crime organizado não é apenas, e nem é o essencial, atacar aqueles que são os peixes pequenos do crime organizado. Esse, é claro, tem que ser atacado mesmo. Mas a essência é quem organiza esse crime. E quem organiza e financia. Então, isso é algo que a Polícia Federal tem feito, e a PEC da segurança, o PL antifacção, vai dar condições, portanto, de um enfrentamento real ao crime organizado. São dois grandes projetos. E nós temos também ainda o projeto de lei que está aqui, um PLP, para cobrar pelo menos 10% daquilo que são renúncias fiscais dos milionários, que não pagam imposto e que nós vamos, de cara, cortar 10% desse privilégio que tem essas elites e não pagaram, que é recurso para o ano que vem. E temos também a esse resolver, o Fundo Nacional de Educação, que nós conseguimos um acordo, então não vai ter recurso, ele já vai para o Senado, já foi para o Senado. É outro projeto importante, que é a meta de 10 anos para a educação brasileira. Então, é possível avançar. Vamos ver se essa semana fica no avanço e não no retrocesso. Tomara que o presidente Hugo Mota não volte com ramagem na pauta, né, com esse tipo de projeto esquisito na pauta aí. Eu achei o vídeo, viu, deputado? Eu encontrei aqui o vídeo, vou colocar. Na verdade, pega o momento exato em que a TV foi censurada. É de um absurdo tremendo. Vamos colocar aqui rapidamente. Coloca ele, é bom. Assista comigo este vídeo. Portanto, colocar isso no mesmo site. Eu só vou tirar o som por causa do áudio, por conta do YouTube. Mas a forma como ele foi agredido, a forma como esses policiais chegam em volta, você falando, deputado, e eles começam a cercá-lo. Eu falo, gente, o que está acontecendo? Olha aí, né? Essa cena, ela é absurda numa democracia, não é, deputado? Exatamente, eu vou falando, eu assusto com ele ali e vou falando que tem Exato. Esse, depois vem um outro, ficam dois lá do meu lado, eu falando, dois policiais, como se estivesse me censurando. Ah lá, chegou. E depois há o corte. Tem um atrás, né? Tem um atrás aqui também, né? Tem dois, tem um lado esquerdo e o outro lado direito ali, ó. Ficam os dois, atrás de mim ali. E o que eles temiam? Que você fosse... Não, porque, na verdade, parece que eles estão até querendo, de alguma maneira, impedi-lo de alguma coisa. Eu acho que ele já tinha dado... Ah, lá, os dois. Ele já tinha autorizado... tinha autorizado a cortar e colocar os dois ali para depois ir retirar o Glauber.
Então, os dois ficaram ao meu lado, com medo, sei lá de quê. Eu já estava começando a fazer denúncia que tinha algo estranho ocorrendo. Ah, perfeito. Então, não sei que ordem que eles tinham. De repente, ao invés de me tirar de lá, resolveram cortar. Será que é isso? Não sei. Coisa mais esquisita. Não sei se queriam me tirar de lá. De botar 2 seguranças do meu lado. Aí resolveram cortar. Aí depois só foi atrocidade, né, deputado? Porque até mesmo o próprio Glauber vai ao chão, né? Ele é retirado, ele está lá no chão. Quer dizer, é uma situação, enfim, inexplicável. Deputado, para a gente fechar, qual a expectativa? Porque o Lula, em algum momento, ele falou assim: olha, 2026 a gente tem que ficar de olho nesse Congresso, porque pode sim vir dessa mesma forma, né? Com uma certa virulência por parte dos bolsonaristas, pelo tudo ou nada, mas o ano que vem também é um ano eleitoral. A tendência agora é dar uma amenizada, o Hugo Mota está perdido, o Lira também não está gostando, então ele também arregimentou muitos inimigos nesse. Eu acho que até a família dele não está gostando também, viu, deputado? É contigo. Eu acho que ele, com os erros dele todo, mas politicamente ele está pagando o pato também, né? Colocaram ele para fazer o trabalho sujo do Centrão. É preciso ver isso. O Centrão quer fazer uma aliança com a extrema-direita. O Flávio Bolsonaro falou: eu tenho um preço para retirar a candidatura. O preço é dosimetria, é colocar o Bolsonaro em casa, diminuir a pena dele. Porque ele é tão covarde que ele não continua mantendo as suas opiniões. O Bolsonaro é um covarde, né? O Lula, quando estava preso, eu não troco a minha liberdade pela minha... eu não troco a minha liberdade... eu esqueci a palavra que o Lula usou, mas, enfim, ele não trocava a liberdade dele por nada, né? E muito menos pelo seu posicionamento político. Não troco a minha liberdade pela minha dignidade. E também não trocou pela visão política dele. O Bolsonaro é o contrário, né? Então, ele simplesmente abandonou o que ele se propunha a fazer, e o Centrão quer entrar agora junto com o protagonista das eleições que vem, junto com a extrema-direita. E por isso o Hugo Mota não vai contra os interesses da extrema-direita aqui. Eles chegaram a ocupar a cadeira dele, nada foi feito, e assim por diante. Eu acho que ele está pagando o preço também aí dessa direção política que o Centrão está dando de aliança com a extrema-direita. Eu acho que é isso que é o problema do Hugo Mota. Aí entra o presidente do PP, né, o presidente do partido dele, Ciro Nogueira. Nogueira, sim, perfeito. Todos eles interessados, então, nessa aliança. Essa aliança é uma aliança que evidentemente, tem caráter muito antipopular. E aí envolve o mercado, aí eles ficam falando, vota a reforma administrativa. Essa ele não teve coragem nem de colocar em pauta porque ia perder. Mas essas pautas antipopulares é que dá unidade a eles. Em véspera de eleição, o Hugo Mota acaba querendo ele próprio resolver isso. Muito bem, deputado, eu sei que você está com horário para uma reunião, então vou liberá-lo, agradecendo muito a sua presença, e já fica aqui um convite para a gente tentar ainda conversar antes do Natal, porque tem uma questão que a gente precisa tratar, e nós não tratamos ainda, que é a questão da Copasa, em Belo, né? Que é uma questão seríssima em Minas, e o Zema está de olho na privatização da Copasa, que é um problemão, né, deputado? O Zema está de olho na privatização da Copasa e no dinheiro dos aposentados, né? Com a Zema financeira, que eu chamei ele para depor aqui na CPMI. Mas não vamos falar do Zema na próxima, então. Vamos sim. Aliás, tomou um show dos universitários, eu vi um programa dele, coitado. Vexame. Esse pessoal não tem medo, assim, passam vergonha mesmo, né? Eles gostam de passar vergonha no débito, no crédito, ele vai, olha, o que não falta é modelo de vergonha para esses caras passarem. Muito obrigada, viu, deputado? E olha, que muita gente perguntando se vai para o Senado no ano que vem. Vamos ver aí, estamos discutindo dentro do PT. A princípio, a Marília Campos, nós estamos indicando para o Senado, vamos ver. Vamos esperar. Vamos abrir isso lá no PT, como é que vai.
Tá? Mas a gente sabe que o Congresso é o ponto fundamental para 2026, né, deputado? A gente precisa mudar efetivamente esse Congresso. Muito Isso. Aí obrigada. vamos avaliar se eu vou para o Senado, mas a tendência é eu ficar como deputado federal. Perfeito, perfeito. Mas vamos ver se eu tenho uma votação boa para ajudar a puxar a bancada. Isso também é muito importante, né? Lembrando que tem que ter uma... Isso é fundamental, porque olha só o que a Zambelli puxou, né, deputado? Que horror! Pois é. Que horror! Vamos lá! Muito obrigada, viu, deputado? E até Arrumar mais voto que o Chupetinho, aí nós estamos feitos. Nossa, não é? Muito bem. Um abraço, Obrigada, André. viu, deputado? Até mais, até logo.